Felicidade começa com fé. A vida e obra do pastor Davi Gomes estão agora disponíveis a todos. Basta apenas um clique. Sermões, artigos, devocionais e muito mais. Acesse agora mesmo www.pastordavigomes.com e seja abençoado. Com muita alegria entramos no seu lar mais uma vez com o programa Felicidade Começa com Fé. Basta acompanhar-nos e você verá o valor desse programa para você. É um programa dirigido pelo pastor Davi Gomes, o nosso diretor-geral. A sede nacional da Escola Bíblica do Ar fica à Rua 1º de Março, 125, 11º andar, aonde você sempre será bem recebido no nosso meio. Venha visitar-nos, venha orar conosco e será para nós grande alegria. Não se afaste da esperança. Faça parte do universo calmo, amigo e inspirador da Igreja Batista da Esperança e descubra um mundo novo ouvindo a palavra abençoada do pastor Davi Gomes. Cultos aos domingos às 10 horas da manhã e 7h15 da noite. Cultos de oração às quartas-feiras às 7h30 da noite. Igreja Batista da Esperança, Rua Visconde Inhaúma 37, Centro, Rio de Janeiro, onde há sempre um lugar à sua espera e amigos para abraçá-lo. Onde há esperança, sempre existe fé. Onde existe fé, Deus está presente. Está diante de você, telespectador, o livro A Cura Divina à Luz da Bíblia Sagrada. É um livro que não deve faltar na sua biblioteca. Ele discute do poder de Deus em curar a enfermidade humana. É um livro de autoria do nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes. Peça-o pelo serviço de reembolso postal, escrevendo a Escola Bíblica do Ar, Caixa Postal 866, 20.001, Rio de Janeiro. Jesus, o Rei, com Ele eu estarei, o mundo irei deixar, no céu eu hei de estar, não mais a dor verei, lá sempre cantarei, pois fraco não serei ao lado do meu Rei. Irei achar andar, irei naquele lar, ao lado de Jesus, o Rei de glória e luz. Quero ir nos céus também, verei no céu além, meu galardão terei, e ao Mestre adorarei. Jesus é para mim a vida eterna e fim, morreu pra me livrar
E agora com vocês, o nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes, para a apresentação da mensagem de Deus. Sabemos que serão momentos em que vocês estarão com o Senhor Jesus. Pastor Davi Gomes tem sido uma bênção por onde tem passado. Tem proclamado o Evangelho em todos os continentes do nosso planeta, como pregador de massas, como um pregador realmente inspirado. Aproveite esses momentos que vocês estarão conosco e Deus falará aos seus corações. Com a palavra, o nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes. Meus amigos, é interessante que quem lida com o povo, o Brasil todo, e penetra em classes diferentes, sociedades diferentes, surgem perguntas tão interessantes que eu tenho procurado tratar aqui na nossa programação e vou levar isto adiante. Já temos a sessão no rádio permanente e agora eu quero, com a graça de Deus, trazer alguma coisa para os telespectadores também da nossa programação de TV. Mas uma pergunta que eu sei está na cabeça de muita gente, porque está também na nossa correspondência, é esta. O que foi que Jesus fez durante o tempo da sua infância e mocidade? Quem lê Humberto de Campos sabe que ele usa naquele livro dele, O Monstro e Outros Contos, ele usa coisas interessantes sobre Jesus, questão daqueles cães mortos e Jesus observando a dentadura do cão como tão bonita, coisas assim que são apenas fruto da imaginação humana. Mas nós podemos, com a Bíblia na mão, descobrir alguma coisa. Diz aqui no capítulo 2 de Lucas que quando Jesus estava com 8 anos, aliás, desculpem, 8 anos não, 8 dias. Quando ele estava com 8 anos aconteceu outra coisa, mas com 8 dias, diz assim, quando 8 dias tinham sido cumpridos, Jesus foi levado ao templo em Jerusalém para ser circuncidado. Nós temos a ideia que Jesus ficou na manjedoura o tempo todo. Não. Diz aqui o texto, quando ele estava com 8 dias, Maria o trouxe a Jerusalém. Não estava mais na manjedoura. Ele veio e foi circuncidado. Diz aqui o mesmo texto que ali Simeão e Ana o encontraram. Servos de Deus já velhos, idosos, avançados em idade, que ansiavam pela chegada do Messias. Então, eles adoraram a Jesus e profetizaram também a respeito de Jesus. Agora, então, segue-se uma declaração de Lucas que é muito impressionante. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Nós então vemos o menino que cresce. Eu tenho uma miniatura de uma tela de Rembrandt que apresenta Jesus na carpintaria de José. E é interessante que Jesus está, por assim dizer, segurando um tipo de espátula, alguma coisa assim, ou um formão. Mas quando nós olhamos a imaginação de Rembrandt, ele coloca a luz no rosto de Jesus de tal maneira e com tal força que ilumina toda a carpintaria. É a ideia de Jesus, a luz do mundo. Mas aqui o evangelista diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Agora, o autor faz um destaque. Quando Jesus tinha 12 anos, é interessante. Quando Jesus tinha 12 anos, subiu com seus pais à festa da Páscoa. Há uma interpretação muito bonita sobre esse problema de 12 anos de Jesus, que nós não teremos tempo aqui de dar. Por isso que eu gosto que você que ouve, venha à igreja para ouvir as mensagens, que lá nós temos mais tempo. Mas é interessante, Jesus agora era filho da lei, com 12 anos. E ele vai assistir com 12 anos a primeira Páscoa oficial em Jerusalém, no templo. E quando Jesus vai assistir aquela Páscoa, que era o símbolo da sua própria morte por nós, da sua própria entrega por nós,
da sua própria vida sendo dada pela nossa salvação. Que coisa maravilhosa. Agora, Jesus chegou ali no templo e ficou ali. Seus pais foram, já tratamos disso aqui na televisão, e os seus pais o perderam, depois o encontram no templo discutindo com os doutores. Agora, desde esses 12 anos até 30 anos, quando Jesus foi batizado, a Bíblia não diz nada do que ele fez. Mas nós sabemos algumas coisas que aconteceram. Primeiro, Jesus aprendeu a ler. E quando abrimos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele está lendo na sinagoga. Segundo, Jesus aprendeu a escrever. Quando nós lemos em João capítulo 8, nós vemos que Jesus está escrevendo na terra. Então ele aprendeu a escrever. Mas quando nós lemos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele diz assim: não é este o carpinteiro, o teknon? É um termo bonito. É o carpinteiro que trabalha bem com a mão, que faz bem feito o que está fazendo. E há várias legendas que dizem que Jesus era especialista, por exemplo, em fabricar jugos, estes jugos que se usam nos carros de boi, muito comuns no interior. Há um outro que diz que Jesus podia, como teknon, fazer as paredes de madeira que eram comuns ali na Palestina. Há outros que chegam a dizer que Jesus, como carpinteiro, podia fazer barcos. Na minha última viagem a Jerusalém, eu tive o prazer de ver um barco que içaram do Mar da Galileia no início de 1986. Eu vi o barco e eu concluí logo de imediato: devia ser aquele tipo de barco, o barco mencionado em São Lucas capítulo 5, quando Jesus fala à multidão diretamente do barco de São Pedro. Então, este teknon trabalhava na madeira, embelezava os ambientes, criava alegria nos ambientes, nesses anos antes do seu batismo, aos 30 anos. Mas eu gostaria que nós pensássemos o seguinte: Jesus é também carpinteiro de almas. Temos na Escola Bíblica do Ar a história do nosso lindo acampamento da fé Monte Moriá, que começou com uma enfermeira que foi achada por Jesus. Uma mulher de vida difícil, vida atribulada, mas ela se entregou a Jesus, ela se transformou numa verdadeira missionária e quando morreu deixou dinheiro para comprarmos o nosso acampamento. Jesus transforma a vida, embeleza a vida, orienta a vida, santifica a vida, torna a vida leve e feliz. Se você tem um problema, tem uma dor, se você tem uma agonia de alma, se você tem um pecado oculto, se você tem um hábito que não pode corrigir, se você tem um vício que não pode deixar, entregue esse cuidado a Jesus, o carpinteiro da alma, e ele vai aprimorar. Eu gostaria de tê-lo conosco na nossa igreja. Venha sem nenhum compromisso, venha qualquer que seja o seu culto religioso. E eu quero que você veja Jesus atuando na vida do nosso povo, aqui na Visconde Inhama 37, nos nossos cultos. Jesus quer aprimorar a sua vida, quer embelezar a sua vida, quer limpar a sua vida, quer levantar os seus ideais. Jesus, carpinteiro das almas, o teknon que traz a nós a salvação. Eu insisto. Visite a sua Igreja Batista da Esperança, Visconde Inhama 37. Às quartas-feiras temos o estudo bíblico às 19h30. Diariamente no anexo do Edifício do Amor temos o culto de oração de meio-dia a meio-dia e 30. E todos os domingos o dia inteiro na igreja. Que Deus abençoe você que me ouve, que me contempla na televisão. Mande-nos uma carta, Pastor Davi, eu estou ouvindo, eu quero conhecer a respeito de Jesus e da sua salvação. E nós nos comprometemos de ajudá-lo. Deus o abençoe. Eu quero fazer uma oração com você. Abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Vamos falar: ó Jesus, muito obrigado porque morreste na cruz para nos salvar. Agora, muito obrigado porque sabemos que estás vivo, ressuscitado, para receber aqueles que creem em Ti.
Dá-nos fé neste momento. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos, hoje e para sempre. Amém.